Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu e hoje eu trago aqui uma pessoa que o seu pai foi uma das figuras mais conhecidas de Votuporanga e quem tem mais de 50 anos com certeza frequentou a lanchonete dele. José Carlos Leme Oliveira, muito obrigado por ter vindo e deixa eu te falar quem é teu pai, é o Lazão. Muito obrigado por ter vindo. Zé, eu que agradeço, estou feliz demais por esse convite, por estar aqui com você, um programa de grande audiência e que traz aí histórias das mais interessantes, né, da nossa cidade, da nossa história. E o Lazão é parte dessa história. É, com certeza. É um partícipe direto dessa história de Votuporanga, com certeza. Zé, vamos começar pelo início. Quando é que o seu pai veio para Votuporanga? Quando é que o Lazão veio? Ele tinha quantos anos? Como é que foi essa vinda dele? Então, meu pai, família grande, e aí ele veio para Votuporanga. Ele nasceu perto de Paris, numa fazenda, mas ele veio para Cosmorama e chegou aqui em 1955, aí, com 18 anos de idade, aí, aproximadamente, com 18 anos de idade. Então ele fez esse percurso aqui, sempre trabalhando em máquina de arroz, fazenda, e veio parar aqui em Votuporanga, em 1955. E aqui ele também veio trabalhar na roça. Exato. Aqui ele fez de tudo um pouco. Ele trabalhou com a família do Eduardo Tabaque durante muito tempo, que era um sitiante da época, mas ele fez muita coisa. Meu pai ele fez muita coisa. Ele trabalhou na CESP, ele fez muita coisa na vida. Bom, então vamos meio na... Então ele veio aqui com, 18 anos, foi trabalhar no sítio. Exato. Tá? Aí ele saiu do sítio e veio para a cidade. Como é que foi essa transição aí? Então, ele sempre foi muito ligado ao comércio, ele sempre foi muito ativo. Ele era uma pessoa assim, de extrema comunicação, de fácil comunicação. E quem o conheceu sabe disso. Ele era muito luz por onde passava. Essa era uma das suas principais características. E ele sempre quis ser independente. Mas, quando ele chegou na cidade, ele teve oportunidades, assim, das mais variadas. Mas me parece que com o Eduardo Tabaque ele trabalhou durante, acho que 18 anos. Muito tempo ele trabalhou com o Eduardo Tabaque. E depois veio uma oportunidade de ir para a CESP. Né? Ele foi para a CESP, trabalhou muito tempo na CESP também. Né? É uma empresa que ele gostava muito, que ele queria muito entrar, e deu certo ele trabalhar lá. Mas sempre com o olho voltado para o comércio. Sempre querendo ser alguém independente. Ele sempre quis ser um autodidata. Um empreendedor. Um empreendedor. Ele sempre quis isso. Éramos pequenos e mesmo assim ele falava para minha mãe, eu não vou lembrar disso, mas ele falava, eu quero ser independente. Eu vou sair da CESP porque eu vou ser independente. E gozado, né, Zé Carlos? E a CESP era um dos melhores empregos que tinha aqui. Eu entrevistei aqui o Cunha, o Ney, e eles falam que a CESP era um emprego dos sonhos de todo mundo. E o Lazão jogou isso tudo. Jogou para o alto, aquele monte de filhos. Nós somos 7 filhos, morreu um casal. A minha irmã nasceu morta e o meu irmão morreu com 3 anos de idade. Eu fui o quinto, né? Na sequência, o quinto. Então, esse irmão eu não conheci. Quer dizer, depois que ele faleceu, veio minha irmã que nasceu morta e depois nasceu eu, que chamava-se Valdemir. Então, são 5 homens, irmãos, nós somos 5 irmãos vivos, graças a Deus. Somos todos 5, homens? Todos homens, né? O mais velho com 65 anos e o mais novo com 56 anos. Então, é um perto do outro ali, é uma escadinha ali, né? Pertinho do outro. Aí o teu pai foi para a CESP e aí depois ele montou o quê? Não foi aí que ele já montou... Ele teve outras... Depois que ele saiu da CESP, ele teve também, só para você ter uma ideia, o posto aqui, o Vilarzinho, foi dele. Eu lembro também... Foi dele, o Vilarzinho. Ele arrendou uma época lá, 74, se eu não me engano. Ele arrendou uma época lá. Eu tenho até uma foto dele lá, né, na frente do posto, na época não tinha nem cobertura. Mas ele também trabalhou no posto Vilarzinho ali, foi dele também uma época lá. E ele teve um lava-jato, não teve? Ou foi ali no Vilarzinho? Não, ele teve também um lava-jato também, junto com o Oscar Botura, aqui na Rua Mato Grosso. Também, foi um período que ele ficou ali também. Ele esteve também em Minas Gerais. Tinha um posto de gasolina também lá, se eu não me engano, não sei se era do Soscar, não me recordo bem quem era o dono. Ele também trabalhou em Iturama também.
Ele rodou muito. Quer dizer, o Lazão, Ele fez muita coisa. ele era uma pessoa muito ligada às pessoas, à elite votuporanguense, todo mundo conhecia o Lazão. Ele era muito bem quisto pela sociedade votuporanguense, né? Exatamente. Ele ia, e esse exemplo ele deixou para nós. Ele falava assim, Zé, eu vou em qualquer lugar. Qualquer lugar eu vou. E converso com qualquer pessoa. E esse exemplo ele nos deixou. Ele ia, ele falava com o delegado, com o médico, com a pessoa mais humilde, com o morador de rua, com quem fosse. Ele falava da mesma forma, com o mesmo entusiasmo de sempre. Então ele transitava muito na sociedade, em diversos segmentos. Porque ele fez muita coisa. Eu me recordo um dia, eu estava no posto abastecendo o carro e um jovem se aproximou e me disse assim, Zé, quando eu era criança, no posto Vilarzinho, o teu pai já fazia marketing. Então, a pessoa abastecia o carro, ele dava um pirulito, ou uma bala. Entendi. Então, quando a gente saía para abastecer o carro, vamos lá no Lazão, vamos lá no Lazão. Então, ele já fazia marketing, talvez sem perceber que era marketing, mas essa era um traço dele, essa era uma marca dele, era o jeito dele ser. E as crianças amavam ele, então iam lá abastecer o carro por causa dele. Então, ele falava, tinha um saquinho de bala, e acabava de comprar pirulito, e fazia isso. E quer dizer, uma coisa tão simples, mas uma bela sacada. Uma bela sacada e de um valor imenso. Conquistou a criança, conquistou o pai. Sim, sem dúvida. E era isso. Mas ele tinha como princípio conquistar todos. Ele falava sempre assim, ó, o meu papel no comércio é conquistar todo mundo. De mamando a cada canto. Chegou onde eu estiver trabalhando, ele chegou a vender laranja, por exemplo. Muita gente não sabe, né? Melancia, ele buscou melancia uma época para vender, estava em situação difícil, porque ele teve caneladas, né? Foram empreendimentos que não deram certo. Mas ele mesmo assim, ele não perdia o entusiasmo, nada tirava o entusiasmo dele. Sabe, especialmente até nas perdas, ele acordava de manhã, lavava o rosto, peraí, vou à luta. Então ele estava de manhã cedo com o comércio, daí 3 meses, aquele não deu certo. Ele partia para outro. Sei. Ele era incansável, ele não parava quieto. E assim, eu sempre lembro dele, ele tinha um sorriso constante, marcante, né? Marcante. Ele era um... Agora, então, depois que ele saiu da CESP, ele nunca mais foi empregado. Ele foi sócio, ele arrendou. Ele foi sócio, arrendou, ele criou, ele vendeu sozinho. Ele teve um bar na rua Padre Paranhos, ele teve um barzinho, descendo a Padre Paranhos. Eu me recordo que eu era criança, a minha mãe fazia os salgadinhos, minha mãe fritava os salgadinhos e fazia e colocava lá para vender. Aí ele viu que não ia dar muito dinheiro, ele pegou e vendeu aquele barzinho dele lá. Ele vendeu laranja, ele vendeu melancia. Houve um tempo também que nós... Ele vendia laranja e melancia na rua? Ele vendia assim, ele tinha, sabe, seus clientes, entregava. Sei. Um dia eu cheguei em casa, estava aquele monte de laranja lá no quintal, aquela pilha de laranja, ele ensacava, vendia. Porque ele falava assim, Zé, isso é o que me mantém vivo. O que me mantém vivo é o lidar com as pessoas. E nisso, Zé, ele era campeão. Ele era imbatível nesse quesito. As pessoas que chegavam assim se encantavam com ele. Então, quem conheceu ele de perto, quem conheceu a alegria dele, o entusiasmo dele, também se contagiava. E aí foi, montou aqui, não deu certo, montou ali, não deu certo. Nunca passamos fome, mas passamos dificuldades. Porque às vezes não dava certo. Mas ele sempre alegre, sempre de manhã se levantava, ia para a luta. Eu me lembro que tinha dia que ele estava de carro, estava com fusquinha. Aí à tarde já estava a pé. E tive que vender. Aí ficava uns 15 dias, pai comprava um carrinho de novo e voltava para a luta. Ele não tinha tempo ruim com ele. Não tinha tempo ruim com ele. Então, nesses eventos, nesses negócios que ele montou, e eu achei que ele aprendeu muito nessa história toda. Isso foi dando nele uma certa segurança, né, quando ia montar alguma coisa. Agora, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Não é fácil ser mulher de um cara desse jeito. E a tua mãe sempre apoiou ele em tudo? Ou a tua mãe de vez em quando? A minha mãe assim, ela não gostava muito, porque meu pai viajou muito. Sei.
Meu pai viajou muito. Ele ficou um tempo em Iturama, ele vinha uma vez por mês, então, por exemplo. Ele viajou muito. E ela tinha uma certa dificuldade de lidar com isso. E nós também tínhamos filhos, nós também tínhamos essa dificuldade. Sim, claro. Porque ele mesmo falou, antes de ele falecer, ele falou para mim, Zé, quando eu percebi, vocês já estavam grandes. Quando eu percebi, vocês já estavam adolescentes. Eu não vi vocês crescerem. Porque ele andou e viajou muito. Então tinha uma dificuldade de relacionamento, teve também, evidente, porque ela não era assim. Não dá para aceitar tudo. Não era assim, que é aquela coisa normal, em que o pai e a mãe e os filhos saíam juntos, assim, o tempo todo. Não. Era muito raro isso acontecer, porque ele trabalhava fim de semana, sábado, domingo, feriado. Com ele era todo dia de trabalho, não tinha diferença para ele. Todo dia de trabalho para ele. Então, para ele era normal isso. Mas é o que ele amava fazer. E ele dizia que o que alimentava ele eram as pessoas. Agora, e ele era meio visionário, meio maluco, porque ele trouxe um vagão de trem para fazer uma lanchonete. Já pensou? Como é que foi isso? Ele falou para vocês quando é que bateu na cabeça dele para ele fazer isso? Foi interessante. Isso foi no final dos anos 70. Nós moramos numa chácara durante 3 anos, de 77 até 80, ali perto do Clube dos 40, ao lado do Clube dos 40, moramos 3 anos nessa chácara, que era até do Dr. Jonas, né? Moramos 3 anos lá. Depois nos mudamos lá perto do Açari, ali próximo, e ele também já estava assim meio deslocado, ele estava vendo de bico, fazendo corretagem aqui, vendia um carro aqui, vendia um carro ali, porque ele fazia de tudo, até vender carro ele vendeu. Aí, a história do vagão foi interessante. Um cara veio de Fernandópolis chamado José, meu xará, não sei o sobrenome dele. Ele procurava uma pessoa que tivesse mobilidade na cidade, e indicaram meu pai. Aí ele procurou meu pai se interessou pelo negócio. Nossa, montar uma lanchonete, mas o que você vai vender? Ele falou, eu vou vender um X-salada. Mas o cara já pensou no vagão ou ainda não? Não. Ele A princípio foi um trailer só. Um trailer. Só um trailer. E o meu pai nem sabia o que era X-salada, nem nós sabíamos. Ele já havia montado em Fernandópolis. E ele queria uma pessoa para ser sócio. Exatamente. E indicaram meu pai, alguém indicou, ele chegou até meu pai. Seu Lázaro, eu quero te propor um negócio. Eu trago um trailer para cá, monto aqui, você é meu sócio, você administra, e nós vamos trabalhar. Meu pai pensou, eu vou enfrentar. Eu estava sem nada fixo mesmo, eu vou enfrentar essa história. Aí antes de trazer para cá o trailer, o meu pai falou assim, bom, vou colocar esse trailer aonde? Onde que eu vou colocar esse trailer? Aonde? Tem que ser um lugar bem localizado, tem que ser um lugar assim. Meu pai, muito embora bem relacionado, mas não tinha um centavo. Não tinha dinheiro para fazer nada, não tinha dinheiro para fazer. Foi aí que apareceu um anjo. Foi aparecer uma das pessoas mais incríveis que nós conhecemos na nossa vida, chamado Nasser Marão. O Nasser Marão, ele entrou na vida do meu pai, ele cruzou com a vida do meu pai, e ele foi providencial. Um ser humano, assim, do mais alto que late. Um ser humano incrível, assim, que eu tive o privilégio de conhecer. O Sr. Nasser ofereceu aquele terreno onde é o edifício Nasser Marão. Na época estava vazio. Quer dizer, o Sr. Nasser ficou sabendo que o Lazão foi lá conversar com ele. Ele foi procurar, chegou no Sr. Nasser. Ele chegou até o Sr. Nasser. E aí o terreno estava lá, estava o terreno limpo, em frente ao clube, e ele ia fazer o prédio, mas até fazer o prédio, fica aí, Lazão. Fica nesse terreno aqui. E aí o cara trouxe o trailer e montou lá. Era para ser, na verdade, só durante o carnaval de 1980. Que foi no carnaval de 80. Mas aí, acabou, como deu certo, ficou. E foi ficando. Aí eu não lembro. Aí ficou e o seu pai sendo sócio do outro. Exatamente. Sempre sócios. Sempre sócios. Só que aí, Zé, foi acontecendo o seguinte. Começou a dar certo o negócio, deu super certo. Ali já caiu nas graças do povo, né?
quem frequentava o Votuporanga Clube naquela época, já frequentava ali já a nossa lanchonete. Você pega na faixa dos 50 anos, aquela juventude da década de 80 que frequentava o clube, já frequentava o Vovó Lá. Você pegar ali, né, o próprio Juninho, filho do Nestor Nasser, o Carlinhos, eles já iam lá. Os amigos dele, todo mundo ia ali. Era um ponto já de encontro ali já. Só que aí, o meu pai começou a fazer as contas e o cara vinha, pegava o dinheiro, levava o dinheiro embora e não ficava quase nada pra gente. E o meu pai falou, Zé, gente, não vai dar para ficar com esse sócio aqui não, porque eu não tô ganhando quase nada. Era muito pouca a margem do meu pai. Sim. Muito embora ele entrou com equipamento. Quer dizer, o percentual que seu pai ganhava era bem menor do era que muito menor, muito menor. Aí o que meu pai fez, meu pai pensou, falei, bom, o que nós vamos fazer? Olha só a ideia dele. O meu irmão era serralheiro, o mais velho, o Valdir. Aliás, os meus irmãos também estavam conosco lá. O Valdir, que é o mais velho, um chapeiro de primeira mão, primeira linha. O Lazinho, como garçom, que é o mais novo, um baita de um garçom. Então, assim, o que ele fez? Ele comprou um trailer usado, caindo aos pedaços, e meu irmão, junto com outra pessoa, começou a reformar um trailer escondido. Escondidinho, e começou a reformar o trailer. Trabalhava com um sócio e montamos o trailer escondidinho. Falou, bom, a hora que eu estiver pronto, eu desfaço a sociedade. E assim ele fez. Quando o trailer ficou pronto, ficou prontinho, certinho, meu pai desfez a sociedade. Nesse período, nesse intermédio, nós tivemos que sair de lá, né? Porque o Sonasser ia fazer o prédio lá. Então a gente tinha que sair de lá. Sim. Eu não tenho essa informação exata de quem fez a ponte para o segundo terreno, foi o segundo ato, que foi o terreno em frente à Rosa Mística. Que era do Lenin de Aro, não era? Não, ali era do Auro Ferreira. Era do Áureo? Do Auro Ferreira. Era do então Áureo. eu não sei se o seu Nasser fez a ponte, se eu não me engano, se foi o seu Nasser, junto com... Quem pode confirmar isso aí é o Bortolotti. Sei, vou descer. Ele deve confirmar, porque ele que cuidava dos negócios aqui do Auro Ferreira, ele vai falar com precisão como é que foi esse negócio em que a gente foi parar naquele terreno lá do Auro Ferreira. Aí o sócio do teu pai levou o trailer embora. Aí o teu pai colocou o trailer ali. Ali em frente à Rosa Mística, que hoje é o terreno lá do Anzai. É. Colocou o trailer lá e a gente continuou trabalhando. Aí o movimento foi aumentando, porque ali o fluxo era maior e começou a aumentar e vindo mais gente. Era um sucesso aquele. Sucesso. Começou a vir mais gente. Fiz uma cobertura de madeira do lado. E chegando gente, mais funcionários. Era pedrisco, né? Pedrisco. Pedrisco. Não era pedriscão mesmo ali, o trailer e uma coberturinha que cabia ali umas 6 mesas. E aí fomos trabalhando, e o meu pai, ele era muito inquieto. Ele falou, eu preciso criar alguma coisa diferente. Algo tem que acontecer de diferente. O trailer não bastava. Não bastava. Aí veio, ele falou que ele tinha visto um vagão lá no Paraná. Porque ele viajou muito e falou assim, gente, eu vi um vagão lá no Paraná. E por que não trazer para Votuporanga um vagão daquele? E por que não trazer para cá? Então isso foi assim, ele pensou nisso na cabeça dele. Rapidamente veio esse insight, eu vou montar, eu vou trazer para cá um vagão. Nós tínhamos ele sabe, tinha uma certa reserva, um dinheirinho já guardado. Falei, eu vou trazer esse vagão para cá. Essa história vai continuar. E diferente. Ele descobriu que teria um leilão de vagões da FEPASA, lá em Araraquara. Ele foi para Araraquara. Descobriu tudo que tinha que fazer, tal. Me parece que o leilão foi em São Paulo, se eu não me engano. Mas ele foi nesse leilão e arrematou um vagão por 124 mil cruzeiros da FEPASA. E nós trabalhando aqui, normal. Dia a dia da gente, sabe, seguir normal. Muito trabalho. Veio tio trabalhar com a gente, meu tio Antônio, o Cidinho, a Cida, veio mais gente, o Washington, que era o garçom, o seu Valdemar, e a equipe foi aumentando. E aí o vagão veio no trilho, até a estação aqui, veio no trilho, veio rodando. Chegou aqui, teve uma operação para tirar a ferragem da parte de baixo, e quem coordenou essa operação foi o seu Franquilino Vicente, que era da FEPASA, aposentado. Ele coordenou toda a operação, ergueu o vagão, com dormentes, em 4, 2 e 2, ergueu o vagão, tirou a ferragem, vendeu a ferragem,
baixou o vagão. Quem trouxe o vagão de lá até aqui... Quando o vagão era lanchonete, não tinha as rodas? Não, não tinha. É que eu não me lembro disso. Foram tiradas lá. Sei. Aí vendeu. Para trazer o vagão para cá, quem trouxe esse vagão foi a carreta da Pirespuma. Era uma carreta enorme, comprida, enorme, gigante. Colocou, nesse intermédio, enquanto desmontava lá a parte de baixo da ferragem de baixo, foi fazendo as bases de concreto. Quando tirou tudo lá, a base estava pronta. Mas aí vocês ficaram um tempo sem o trailer? Não, o trailer do lado. Ficava do lado? Do lado. O trailer aqui e o vagão vinha aqui. Ah, entendi. É verdade. Trabalhando ali, normal. É verdade. Normal, seguia normal. Aí, o vagão, ele veio, colocou nessa carreta. Eu até conversei com um amigo meu, num churrasco um dia desses. Ele era criança e estava lá no Peroni, quando a carreta passou. Com aquele vagão? Em frente do Peroni, com aquela carreta enorme, com aquele vagão. Eles na sala de aula olharam assim e viram o vagão passando. Então, quem estava na sala de aula vai lembrar dessa história. Passou aquele vagão enorme, aquela carretona enorme. Jogou à frente em direção ao Votuporanga Clube, veio de ré e entrou de lado da base de concreto. Ao lado. Aí entrou a experiência do Sofrantino Vicente, que conhecia muito sobre vagões. Lá o mesmo processo. Dormentes dos dois lados, foi erguendo com macaco hidráulico, né? Tirou o vagão, ergueu, a carreta saiu. Aí ele ficou no alto. Aí eles colocaram 3 trilhos de ferro enormes na diagonal, passaram graxa pro trilho e foi descendo o vagão com carretilha em cima da base. Nossa, olha só, em cima da operação. base. Uma operação rústica, mas perfeita. Desse 11 toneladas. 11 né? toneladas. Enorme. E grande, né? Aí veio outra parte, a parte da reforma. E o trailer continuava seguir firme. Aí veio a reforma, foi feita uma reforma, e aí ele contratou um carpinteiro que veio de Campinas. E aí ele queria que mantivesse as suas características. Reforma, mas manter as suas características. Os vitrais, as janelas. Porque eu lembro que você via que estava... Mas tinha aquela característica de algo meio antigo, né? Exatamente. Não foi pintado, né? Manteve aquela madeira, né? Aquelas madeiras ele foi pintado, na verdade, de azul e branco. Ele foi pintado até. Foi? Mas as suas características se mantiveram. Ah, tá. Dentro também era pintado? De dentro já é tudo madeira. Tudo madeira. Dentro era tudo madeira. Exatamente. Porque eu me lembro, você estava lá dentro, lá comendo, e era tudo madeira. Exatamente. Né? Agora... O piso azul e a lateral madeira. Só que aí, as mesinhas, sabe de onde a gente conseguiu as mesinhas para poder montar? A gente comprou de uma boate que fechou na Avenida do Açari. Sei, que era do Baruf. Aí aquelas mesinhas a gente colocou dentro do vagão. Aquelas mesinhas, era uma mesinha pequena, tal, 2 bancos, 4 pessoas, montou. A reforma durou um tempo, durou aí uns 6, 7 meses a reforma, mais ou menos, porque ficou cara a reforma. Aí foi inaugurado em grande estilo. Em grande estilo. Aquele vagão foi assim... Isso 80 e... Final de 81. 81. A inauguração dele. Os patronos da inauguração foram o Sr. Valdemar Della Rovere e Dona Yolanda Della Rovere. Ambos falecidos, eram compadres do meu pai, amigos e irmãos do meu pai. Meu pai quis muito que eles fossem patronos do evento, do dia que inaugurou. Inaugurou, Zé, e aí foi assim, foi algo assim, foi surreal. Porque tinha as mesas do vagão, mas tinha as mesinhas do lado de fora também, né? Exatamente. Tinha as mesinhas. Também. O piso ainda era de pedrisco. O vagão, do lado tinha uma coberturinha também de madeira, que cabia umas 6 mesas. Agora, outra coisa, funcionava até de madrugada, né? Até de madrugada. A gente começava, por exemplo, às 6 da tarde, e íamos até às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Varava a noite. Quando comecei a trabalhar com ele, eu tinha 13 anos. Porque o vagão era um tipo daquele lugar que você ia no fim de noite. Literalmente. Tá tudo fechado, vamos comer um lanche. Então você ia
No final da noite, né? Estava aberto. Nós tínhamos assim, o pessoal que ia fazer o happy hour, tipo 6 da tarde, Sim. uma porçãozinha, aí ia embora, uma cervejinha, aí depois vinha já as famílias, né, as crianças, os pais com as crianças, os casais namorados, pessoas que começaram a namorar no vagão. Eu tenho exemplo de... Alguém vai entrar aí nas redes sociais e vai falar, eu comecei a namorar lá no vagão. A minha turma de amigos era do vagão, a galera toda era do vagão. Então... Era muito gostoso. Era muito gostoso. Foi um momento assim. E quantos anos durou? O vagão, a gente ficou depois com o vagão desse trabalho, ali até final de 85. Quando começou a chegar, meados de 85, a gente começou a cansar. Antes de eu entrar, por exemplo, para trabalhar com ele no vagão, eu também fiz outras coisas. Trabalhei em fábrica de móveis também, né? Eu fiz outras coisas também. Aí depois de 81 para lá, aí eu já fiquei fixo no vagão, porque eu saí da fábrica e tal, e já fiquei direto no vagão. E os meus irmãos também, sabe, ali juntos. Aí teve que colocar mais uma chapa. Ele também, inquieto também, olha só o que ele criou. Ele fez uma parceria na época com a Iopa. Não sei se você vai lembrar disso, mas ele trouxe para cá na época sorvetes também, viu? Colocou sorvete com vários... guarda-sóis no pátio. É verdade, tinha os guarda-sóis. E sorvete, então foi sorvete e lanche. Essa experiência foi um pouco complicada porque hoje em dia um ou outro. O nosso foco era o lanche. O sorvete era muito bom, deu super certo. Mas o nosso foco era o lanche. Mas por um período a gente ficou também com lanche e sorvete. Sim. Tudo inovação, tudo ideia, sabe, de inovação dele. Aí a gente foi até... A gente depois começou também a fazer, sabe o que, Zé? Entrega em domicílio. Até então, eu não me lembro, não me recordo de ter entrega de lanche ou de alguma coisa em domicílio. Não. Lembrando então, Zé, que quando a gente começou em 1980, ninguém conhecia o X-Salada. Até então, nem eu conhecia. Nessa fase já do vagão, já estava já bem consolidado. Então lá vinham... Por exemplo, Nalva Guiar vinha fazer show no Votuporanga Clube, vinha no vagão comer lanche. Só que ela não entrava, ela ficava dentro do carro, atrás, sim. E a gente tinha umas bandejas que a gente enganchava no carro. Na porta do carro, isso, né? Na porta do carro, e ela comia lanche lá. Milionário Zé Rico, o milionário foi comer lanche lá no auge da vida dele, ele veio comer lanche com a gente. Vários seguranças, tudo, entrou dentro do vagão, tudo. Time de futebol, na época o Valor, Mário Celso, os jogadores de futebol, eles iam lá comer lanche com a gente. França, americanos intercambiários do Rotary iam lá com a gente. Na época da faculdade, os alunos da faculdade, eles saíam, pessoal de fora, de Cosmorama, de outra cidade, que da região, Valentim. Os ônibus, a gente fez um bem bolado lá, eles chegavam, os ônibus encostavam, descia lá 200 jovens. A gente atendia aquele monte de jovens de uma tacada só, eles iam embora. Isso meia-noite? Isso era umas 11 horas da noite. 11 horas da noite. Porque na segunda-feira era movimentado. Na segunda-feira a gente vendia muito lanche. Inclusive, Zé, um detalhe interessante. Quando a gente começou com a lanchonete em 1980, lá em frente ao clube, aqui não tinha pão de hambúrguer. O pão de hambúrguer a gente buscava em Fernandópolis. Porque esse senhor tinha a lanchonete lá já. E ele tinha. Ele tinha. E aqui ninguém fazia pão de hambúrguer. Porque ninguém não tinha. Não tinha? Não tinha. Todo dia buscava o pão de hambúrguer lá em Fernandópolis. Ia de carro buscar, voltava, fazia os lanches, ia de carro... Foi uma luta. Até que um dia meu pai falou, mas peraí, gente, peraí. Então, errado. Vamos fazer aqui. Vamos fazer esse pão em Votuporanga. Mas lógico. Aí ele foi na Progresso, aqui da rua Pernambuco, né? Do seu... Era, não sei, do Souza, né? Não sei se era dele ainda já. Eu não me lembro o nome dele agora. Aí depois veio o português. Isso, o português. O Manuel. Isso mesmo. Ele fez uma época, depois o Lonchopão também, que fazia pão alemão. Também. O Lonchopão fez, depois o alemão também fez. Aí já fazia aqui. Aí ficou mais tranquilo pra gente. Então, assim, foram... outras inovações também, que era entrega em domicílio também, porque nós tínhamos um telefone, o pessoal ligava, a gente entregava. E eram novidades também. Ainda não era comum entregar comida em domicílio. Ele também trouxe também o som ao vivo.
Ele botou um tablado lá, e o pessoal ia, voz e violão, mas ele contratava alguém para cantar, sabe, voz e violão. Sabe, também foi inovação. Então nós fomos até final de 85. Quando chegou no final de 85, a partir de junho, nós já estávamos arriados, fisicamente cansados. Eu era jovem. E em 85 eu fiz tiro de guerra. E vocês abriam todos os dias? Todos os dias, de segunda a segunda. Feriado, não tinha folga. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Isso foi cansando, né? Esses cabelos brancos um pouco é dessa época. Não, os cabelos brancos vieram bem depois. vieram bem depois. E aí, em 85, teu pai vendeu. No final de 85, ele falou assim, gente, vou vender, porque eu não aguento mais, estou cansado. E nós estávamos cansados também. Né? E também começou a chegar os concorrentes. Aí apareceu lá perto do colégio comercial, o Machado, acho que era o Machado, se eu não me engano. Mas, o Zé Carlos, espera um pouquinho, desculpa. Mas ele também teve uma lanchonete ali onde depois virou a Alvorada, ali no começo da Avenida do Açaí. Isso. Depois que ele vendeu ali em 85. Então ele vendeu o vagão e foi para lá. Exato. Quando ele vendeu ali, quem comprou foi o Toninho Gasolina, né, que faleceu, e o Jair Garcia. Sei. Da Look Cosméticos. Eles compraram, aí nós paramos. Aí meus irmãos foram, cada um foi fazer uma coisa e tal. Em 85 eu fiz tiro de guerra, então eu sofri muito, porque eu fiz tiro de guerra e trabalhava lá na lanchonete. Foi terrível. Mas ele vendeu. Quando chegou em janeiro, não, eu preciso voltar. Não, preciso voltar. Eu não suporto ficar aqui parado, esse dinheiro na mão, eu preciso movimentar esse dinheiro. Aí ele viu, Zé Carlos, você sabe que ele me contou uma vez ali, a gente estava conversando, e ele falou que, na verdade, ele não queria montar aquela lanchonete, ele queria trazer um avião. Exato. Essa ideia pós-vagão de vender. Aí ele queria um avião. Exato. Ele pensava em comprar a carcaça de um DC-3 e sabe trazer para cá. Mas a operação, a engenharia era muito cara. Não ficava nada barato. Você dava um terreno muito maior. O dispêndio financeiro era muito grande. E não tinha como trazer, não tinha recurso. Mas a ideia veio. Pensou em trazer um avião? A ideia veio. Era fazer dentro de um avião alto, né, com uma estrutura de cozinha e tudo, dentro desse avião, que seria um DC-3. Ele falava, nossa, eu vou trazer, e essa ideia, eu não vejo a hora de fazer isso aqui. Só que quando ele começou a contabilizar, não dava. Era impossível. Aí que ele fez, tinha aquele terreno ali, no começo da Avenida do Açaí, bem no comecinho ali, está até fechado hoje, era uma garagem de carro recentemente, um terreno do Zé Passos Correia. Ele pegou e fez um acordo com o seu Zé e fez lá no chalézinho lá, montou lá. Mas ele pôs um trailer também. Não, ele fez de alvenaria. Uma cozinha tal, banheiro, 2 banheiros e uma cozinha. Porque e aí ficava a gente sentado lá pátio fora. Ali, tal, exatamente, uma cobertura, um pátio e tal. Ele fez ali a parte da alvenaria, tudo construído. Aí já com o nome de Disque Lanche Vovó Lalá. Porque a entrega no homicídio continuava firme. Depois virou Vovó Lalá. Exatamente. Porque no vagão era só vagão. Não, sempre foi Vovó Lalá. Sempre foi? Começou em 80 Vovó Lalá. Veio para a esquina ali da Rosa Mística, veio como Vovó Lalá. Mas todo mundo só que as pessoas achavam... Aí ficou Vagão Lanches. Vagão. Mas ainda era Vovó Lalá. Ainda era Vovó Lalá. Na Avenida do Açaí, quando começou ali, na verdade, na Avenida do Açaí, o que ele pensou? Ele falava assim, gente, a Avenida do Açaí vai ser a Andaló do futuro. Eu vislumbro lá um lugar de muito comércio. É para lá que a gente vai. Lá só tinha boate. Aquela boate, Beijar, se eu não me engano. Então foi quem montou aquela boate. Tem vários nomes, né? Quem montou aquela boate foi o Baruf. Aí depois ele vendeu pro Tio Mané. Isso, Tio Mané, lembro. Era o Tio Mané. Exato. Aí depois... Ela foi trocando de nome. Foi mudando de nome. Até que parou. E ali... Porque na época que teu pai montou lá, devia ser o Tio Mané. Eu não me recordo. Eu lembro muito... Eu não lembro do Baruf. Ele que montou. Eu não lembro. Mas eu lembro ele chamava Beijar também. Chegou até esse nome. Sei. Ter esse nome, Beijar. E ali já tinha aquela choperia ou não? Não. Ainda não. Tinha boate. Ali não tinha nada, na verdade. Não tinha nada. Mas ele falava, aqui vai ficar bom. Aqui vai ser Andaló do futuro. Vocês podem escrever. Vou montar aqui. Aí montou lá.
Nós ficamos lá 86, 87, parte de 87, mas em 86, aquele plano, né, plano Sarney, Sim. A economia em frangalhos, a inflação, não sei quantos 1000% ao ano, mais de 1000% ao ano, impactou muito o nosso comércio. Você sabe que um dia Impactou demais. Você sabe que ele falou isso para mim um dia. Ele falou assim, eu compro maionese hoje. A hora que eu vou comprar de novo, triplicou o preço. Literalmente. E eu não posso incorporar isso no preço do preço do lanche, porque aí vai lá para cima. Eu me lembro que ele reclamava disso, ele fazia essa observação, que era impossível. A inflação era muito alta. Era muito alta. Era muito alta. Foi muito difícil, foi muito complicado. E aí, a gente montou ali e pegou essa fase dura da economia. Então, quem tem mais de 50 vai lembrar. Tem gente que vai lembrar da inflação. Opa. Aí vieram os planos econômicos que não deram certo. Eu lembro, naquela época era o seguinte, você ia no bar tomar uma cerveja. Aí você falava assim, marca para mim. O cara falava, marco. Só que ele não marcava R$30. Ele marcava 2 cervejas, 3 cervejas. Exatamente. Porque quando ele voltasse lá, essa cerveja já estava o dobro do preço. 3 vezes mais. Era outro preço. Era outro preço. Então, todo dia você tinha que... Bom, você ia comprar, os donos de bares iam comprar cerveja, não sabia quanto que ele ia pagar, não, né? Foi um sufoco. Quem viveu aquilo lá, esse período, sabe o quanto foi difícil. O governo Sarney, na época, tentou fazer planos, e tentou, e não conseguia. O plano cruzado. O plano cruzado... Assim, foi o plano Bresser, a coisa veio, né? Teve plano verão. Plano verão, a coisa foi, sabe, tentando equilibrar a economia, mas não conseguia. Então, como a lanchonete era um ramo, era supérfluo, né? Se você não tinha, você não comia. Você não ia. Então começou a impactar. E aí nós não tínhamos capital de giro, começamos a ficar descapitalizados. E começou a afundar. Aí ele teve a ideia de colocar um sócio, que era um amicíssimo dele. Ele colocou, acho que foi 50 mil cruzados na época, para poder alavancar. Mas mesmo assim não deu. Não deu. Aí ele falou, gente, eu não vou suportar, vou ter que vender isso aqui de novo. Aí ele vendeu, metade de 87 ele vendeu, se eu não me engano. Ele vendeu, acho que foi pro Silvio. E ele vendeu aquilo lá, falou, agora eu vou parar de vez. Não sabe, chega. Ele não sossegou. Meses depois ele arrumou um outro trailer, ele montou uns 200 metros para baixo, onde é uma pizzaria agora, um terreninho lá, montou, chamava-se Havaí. Trocou não, Havaí, mas ele ficou pouco tempo. Com um lanche de novo, montou um trailerzinho lá, trabalhou lá, chamava-se Havaí. Mas aí vocês já não estavam mais trabalhando? Aí em 80, ele montou isso chamado Havaí, e depois ele parou de vez. Vendeu, nós ficamos literalmente, os meus irmãos foram trabalhar em empresas, e aí nós estávamos numa situação não muito favorável, né? Aí perdemos tudo, ficou só uma casa. O que nós vamos fazer agora? Ele foi trabalhar, aí foi outro anjo da guarda que apareceu no nosso caminho, né? Chama-se Marcelino Nogueira, dono do posto do Alto Posto Nogueira. Posto Nogueira. Lá vão trabalhar comigo aqui de frentista. Meu pai foi trabalhar com ele de frentista. E eu fui trabalhar lá, Zé, polindo o carro. Aí os carros lavavam lá no lavador, eu já ia lá e já conversava com o dono do carro para polir o carro. Então o meu pai de frentista lá com o Marcelino e eu ali polindo o carro. No braço. Polia caminhão de boi, né, polia carro pequeno. Fiz a minha freguesia, tinha o meu caderninho lá para anotações, tudo. Tinha freguesia mensal, tudo certinho. Quando chegou no final de 87, meu pai falou assim, Zé, eu tô com uma ideia. Eu falei, o que foi, pai? Tô com uma ideia que é uma sacada que vai dar certo. Eu falei, o que foi? Rio Preto, São Paulo, tem muito estacionamento de carro. É comum as pessoas guardarem carro e pagar. E aqui no Ipiranga não tem. Não tinha nenhum estacionamento. Mais um insight do Lazão. Mais um. Foram vários insights. Ele falou assim, Zé, e tem mais, hein? Sabe, fala pra gente. Ele chegava e falava, eu tive uma ideia assim, e acho que vai dar certo. Começou a procurar, ele disse que viu um dia, ele desceu um dia a Avenida Açari, estava cheio de carro do começo ao fim, estava tendo um baile na Açari. Ele falou, puxa vida, esse monte de carro aqui, se eu montar um estacionamento de carro, um pouco vai guardar carro lá.
e vai dar certo. O que ele fez? Começou a procurar. Ao lado do Açari, tinha um terreno baldio grande, de 100 metros por 100 ali. Um terreno enorme. Olha que aparece um outro anjo na vida do meu pai. Eu costumo dizer que Deus manda a pessoa certa na hora certa, no momento certo que você precisa. Mas o teu pai também era uma pessoa... Ele era um... Né? Ele se interagia. Ele atraía essas pessoas. Claro, né? Então ele tinha amizade com todo mundo. Com todas... Então ele estava sempre infiltrado no meio aí, né, da sociedade. Dos mais humildes aos mais graduados. Aí o terreno era do Leonido Butignoli, que era compadre dele. Que é uma pessoa, era uma pessoa. Nossa, ele falou, Lazão, vai lá, trabalha o que der de vocês. O terreno está aí. Meu pai cercou o terreno, fez uma guarita, lá vamos nós trabalhar com ele. Aí eu fui trabalhar com ele. De novo, junto com ele novamente. Quando chegou lá, a primeira noite que a gente foi guardar carro, um baile da série lotado, 4, 5 carros. Não deu ninguém. Ele falou, Zé, mesmo assim, vou acreditar, porque o mês que vem tem outro baile e vai dar gente. Também só funcionava quando tinha baile. Só quando tinha baile. Era um baile, era um baile do Açari, que era um baile, assim lotado. Como o Outro Clube também, aqueles bailes assim, né? Enorme, de muita gente. Quando tinha baile no clube ou no Açari, a gente saía da lanchonete, na época, 9 da manhã. Aí ele pegou, aí no baile seguinte já guardou 30 carros, aí foi aumentando. Teve um baile de um show do Christian Ralph, que estava no auge da carreira também, Christian Ralph. Nós guardamos 395 carros. Nossa Senhora. Nossa, foi assim, matou a pau. Isso foi em 87, 88, né, já 88. E a coisa já começou a ampliar já em 88, também, assim, um pouco mais adiante. Aí deu certo. O tratamento do Lazão deu certo. Aqueles clientes da lanchonete começaram a vir guardar carro com a gente. Quem guardava carro, quem comia lanche conosco em 1980, em 88, guardava o carro com a gente lá. Os mesmos clientes. Sim. As mesmas pessoas, já com os filhos já adolescentes, e vinham lá e sabiam pro baile e deixavam o carro lá com a gente. E pegou. Zé, pegou o tratamento do Lazão. Era Lazão no lanchonete, depois Lazão do estacionamento. E eu com ele lá. A equipe já foi aumentando também, amigos, sabe, trabalhando com a gente. Aí tinha exposição agropecuária, e ao lado da exposição tinha um terreno baldio que era da Marril. Sim. Aí meu pai propôs para os mineiros, para os meninos, que são pessoas também maravilhosas também, foram pessoas maravilhosas também, que entraram no nosso caminho também, sabe, com a graça de Deus. E aí a gente começou a trabalhar ali também em época de exposição, até fazer o prédio da Marril. Era o terreno baldio. Depois que fez o prédio, mesmo assim a gente continuou, porque podia guardar carro na frente e atrás do prédio. Continuamos também guardando o carro ali. Então, baile no Açari e exposição. Nós estávamos ali. Zé, depois a coisa começou a ampliar. Nós fomos para Simonsen, Valentim, festa boa em Valentim. Em Valentim a festa, a gente pegava o pátio lá. Valentim, Fernandópolis, Paris. Então, quem está vendo agora vai lembrar que guardou o carro com meu pai em algum lugar. As pessoas iam guardar carro lá em Valentim, de Votuporanga. A coisa ampliou. Aí ele montou uma equipe de seguranças para estacionamento de carro. Isso foi em 88. E veio até... Nossa, ele trabalhou tanto fazendo isso, durante tanto tempo, muito tempo. Eu fui com ele até 2008. Até 2008, eu guardei carro com ele. Madrugada fora, 10 dias de exposição. E foi assim, nossa, era uma loucura. E ele sempre muito motivado. Sempre muito motivado. Agora, gozado, né, Zé? Você está contando a história, financeiramente falando, o teu pai era daquela pessoa que, sim, né, ganhava dinheiro, perdia dinheiro, ganhava dinheiro, perdia, sempre tendo umas sacadas. Só que, assim, ele teve a sorte de, volto a falar, né, essas pessoas que cruzaram o caminho dele, essas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, e chegou num momento difícil da gente. Chegou num momento muito complicado. O que eu vou fazer? Meu pai não tinha estudo. Ele tinha a perspicácia, ele tinha visão de mundo.
Só que ele não se abalava com a perda de dinheiro. Ele falava, Zé, dinheiro eu ganho outro. Ele não tem preocupação, ele não perdia sono por falta de dinheiro. O falta de dinheiro não deixava ele sem sono. E ele levantava de manhã e alguma ideia aparecia. Esses insights foram aparecendo. Alguma ideia aparecia. Já pensou ampliar estacionamento de carro? Região? Bom, mas aí foi o último negócio dele. Aí foi o último. Aí ele se aposentou, mas ele continuou trabalhando. Aí ele pegou um terreno aqui, aí ele voltou a trabalhar lá no estacionamento do Manzai, que agora é do Manzai, em baile do clube, que é de vez em quando. Aí ele montou depois também aqui, na Rua São Paulo, ali em frente à Casas Bahia, muita amizade com o Caprone, com o Oswaldo Caprone, que também foi uma pessoa muito bacana, importante na vida dele também. Que o Oswaldo Caprone estava ali na cooperativa. Tinha aquele terreno vago ali, falou, Lazão, entra aí, sabe, trabalha aí. Então, o Caprone foi uma pessoa também importante na vida dele também, que ele gostava muito. E aí ele ficou ali. Ele ficou ali até 2018, que foi quando ele faleceu. Morreu trabalhando, na verdade. É mesmo? Como é que foi o falecimento dele? A morte dele foi uma morte, assim... Ele já vinha mal, ele vinha já mal, com diabetes. Se você encontrasse com ele... Quem encontrou com meu pai nos últimos dias de vida dele, não percebeu que ele estava doente. Lazão, como você está? Eu estou ótimo. Porque ele era sempre assim. Sempre para cima, sempre vivaz. Sempre muito vivaz. Lazão, como é que você está, Lazão? Eu estou ótimo. E estava mal. Os pés inchados, diabético, pressão alta. Em 2018, ele colocou o marca-passo em maio de 2018. No começo de dezembro de 2018, foi dia 3, se eu não me engano, ele internou, foi 3 dias internado, tudo inchado, teve que colocar 9 litros de água do corpo. Aí ele voltou à ativa dele normal, trabalhando bem devagar, assim, arrastando o pé, tudo. Eu me lembro que na sexta-feira anterior à morte dele, o comércio estava aberto à noite. Ele trabalhando lá à noite, lá no estacionamento. Eu liguei para ele e falei assim, pai, como é que você está? Eu estou ótimo, estou comendo pizza. Ele amava comer pizza, salame, comida feijoada. ele era um comilão, quanto mais, assim, ele gostava de comer bem. E isso foi na sexta. Aí no domingo eu estive na casa dele, sabe, e eu achei ele diferente. Foi a primeira vez que eu vi meu pai sem sorrir. Sim. Meu pai não sorriu naquele dia. Ele encostou no sofá, estava encostado no sofá, nós ali, alguns irmãos estavam ali, se eu não me engano. Ele quietão, sem conversar, quieto, não falava nada, poucas palavras. Falei, nossa, a gente saiu assim para ir embora, ele levantou assim, com dificuldade, assim, encostou no poste, né, ficou ali na calçada. Eu achei estranho, ele não estava no normal dele. Aí nós fomos embora. Quando chegou na segunda-feira, porque o Natal, na véspera do Natal foi numa segunda-feira, dia 24, uma segunda-feira. Ele estava trabalhando ainda, era 3 horas da tarde. Eu saí para buscar ia ter um churrasco de família, eu peguei a avenida do Lanchopão e subi de carro. Aí quando eu estou chegando no Lanchopão, ali na praça, o meu telefone tocou. Aí eu olhei para o telefone, era um telefone estranho, que eu não conhecia. Falei, nossa, que telefone estranho é esse? Falei, eu vou atender. Atendi o telefone. Zé, corre aqui agora, que teu pai caiu e é grave. Isso era no dia 24 de dezembro de 2018, às 3 horas da tarde. Era umas 2h30 da tarde, quase 3 horas. E quem me ligou foi o Ormélio Caporalini. Sim. Que eu encontrei com ele esse fim de semana agora. Eu fui numa quitanda pegar fruta, encostei o carro com a minha mulher e ele desce do carro. Falei, olha que coincidência. O Ormélio, a gente conversou, ele falou, Zé, foi assim, eu liguei, quando eu cheguei ele estava no chão ainda. Ia passando um bombeiro instantes antes, o bombeiro, massagem cardíaca e tal, aí chegou o SAMU e não voltava. Ele tinha alguns espaços, mas eu não sei. Aí colocou na maca, tal, levou para Santa Casa, eu fui de carro atrás e... Não pode entrar, tal, tem que aguardar aqui na frente. Eu fiquei esperando ali uma meia hora. Aí veio a notícia, ele já tinha partido. Sabe, havia partido. Mas morreu trabalhando, né? Trabalhando. Feliz. Zé Carlos,
nós vamos ter que encerrar. Nossa! Falta tanta coisa para falar do teu pai, mas foi uma história... Foi um compilado, né? Foi. Um compilado aqui. Porque o teu Bacana. pai marcou muito, mesmo a história de Votuporanga. Quem tem mais de 50 anos, Mais 40, de 50, mais de 50. 53, 54 lembra anos. do Lazão, lembra de toda essa sua história. E essa pessoa alegre que ele era mesmo, né? São pessoas assim que marcam a gente, marcam a história da nossa cidade, né? Zé Carlos, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço imensamente, um prazer imenso estar aqui, em nome dos meus irmãos, Sim. daquelas pessoas, aqueles anjos da guarda que eu citei, que cruzaram os nossos caminhos, que nos estenderam as mãos, a população que abraçou aquele lanche maravilhoso. Foi. Que eu não sei se... Era um lanche maravilhoso, modéstia à parte. Bom, muito obrigado. E assim nós terminamos mais um Baú de Votu dessa semana. E na próxima semana nós estaremos aqui de volta com mais um convidado. Até lá e muito obrigado pela audiência.